A gente vai falar de um casamento que simplesmente parou a internet no Brasil. Mas não foi pelo romance, não. Foi por uma brincadeira que acabou virando um caso de polícia. O que começou como uma festa super extravagante levantou umas questões bem sérias sobre onde termina a ostentação e onde começa a ilegalidade. Bora mergulhar na história do influenciador Buzeira? Então, imagina a cena. Um casamento de luxo, um monte de gente famosa, e aí no meio da festa, uma tradição que sai totalmente de controle. No meio disso tudo, o influenciador Buzeira e uma tal brincadeira que, para alguns dos convidados, acabou saindo bem caro. Essa aí foi a reação do streamer Mau Mau Z. Ele ficou indignado, né? Ele contou que o Rolex dele, que tinha sido um presente da esposa, foi simplesmente levado durante a tal brincadeira. Imagina só, no dia seguinte a ficha caindo. O que era para ser uma festa virou um baita prejuízo e uma confusão danada. E olha, não foi só ele. O influenciador Italo Santos disse que se sentiu super pressionado a entregar uma pulseira de R$ 250 mil. A situação ficou tão tensa que ele teve uma crise de ansiedade e teve que ir embora da festa. Quer dizer, isso já não soa mais como uma brincadeira, né? 10 milhões de reais. Foi esse o valor que o próprio Buzeira se gabou de ter arrecadado dos convidados. É uma cifra absurda. Mas peraí, como é que um influenciador chega ao ponto de fazer uma coisa dessas? Para a gente entender, a gente precisa dar um passo atrás e ver como ele surgiu. Ok, então vamos para a primeira parte dessa análise. A ascensão do Buzeira. Como esse cara foi de rifas na internet a um patrimônio de 100 milhões de reais? Bom, o nome dele é Bruno Alexander Souza Silva, lá de Itaquera, em São Paulo. O Buzeira, como ficou conhecido, simplesmente explodiu durante a pandemia. E como? Fazendo rifas online de carros, itens de luxo, ele juntou mais de 15 milhões de seguidores e um patrimônio que dizem chegar a 100 milhões de reais. Tudo isso baseado no estilo de vida de pura ostentação. E é com essa mentalidade de ostentação na cabeça que a gente volta para a festa de casamento. Vamos tentar entender o que de fato aconteceu ali. Foi só uma pressão de grupo ou a coisa foi mais séria, beirando a coerção? A brincadeira do Buzeira, em teoria, se baseava numa tradição bem antiga aqui do Brasil, a passagem da gravata. É aquele costume divertido, sabe? Onde os convidados dão um dinheiro para o noivo, de forma voluntária, para ajudar o casal a começar a vida nova. Só que a versão do Buzeira foi bem diferente. A tradição, que é sobre ajudar de coração e se divertir, virou um evento de alta pressão. Ao invés de dinheiro, itens de luxo caríssimos foram, segundo os relatos, tomados dos convidados. Isso gerou um monte de queixa pública e até crise de ansiedade. Tá, mas por que alguém entregaria um relógio de luxo assim, mesmo sem querer? A psicologia ajuda a explicar. Existe a pressão do grupo, o medo de ser o diferente que diz não. Tem o tal do efeito manada, de fazer o que todo mundo está fazendo. E claro, o desejo de pertencer àquele círculo social. Tudo isso pode levar as pessoas a agirem de um jeito que, depois, elas nem entendem. É quase como se fossem coagidas pelo ambiente. E a resposta do Buzeira para tudo isso? Zero remorso. Ele basicamente diz que quem reclamou é porque não estava acostumado com o ritmo periférico, transformando a polêmica toda numa questão de identidade cultural e simplesmente ignorando o desconforto dos próprios convidados. Todo esse luxo, essa ostentação, essas polêmicas, era inevitável que uma pergunta começasse a surgir na cabeça de muita gente. Afinal de contas, de onde vinha tanto dinheiro? E essa pergunta ia levar uma virada de chave bem chocante nessa história. E foi aí que o castelo de cartas começou a desmoronar. A polêmica do casamento foi só a pontinha do iceberg. Poucos meses depois, a história tomou um rumo muito mais sério. A Polícia Federal entrou em cena. Buzeira foi preso na Operação Narco-Bet e olha, as acusações eram gravíssimas. Lavagem de dinheiro ligada ao tráfico internacional de drogas. O método? Usar sites de apostas e criptomoedas para esconder a origem do dinheiro. A operação foi enorme. Para se ter uma ideia da escala, a Polícia Federal bloqueou mais de 630 milhões de reais em bens e valores que estariam ligados ao esquema. Um número que coloca toda aquela ostentação do Buzeira sob uma luz completamente diferente. A linha do tempo é impressionante. Em julho, a polêmica gigante do casamento de 10 milhões. 3 meses depois, em outubro, a prisão. Parece que toda a atenção que ele atraiu com a festa acabou, na verdade, colocando um alvo nas costas dele e acelerando a ação das autoridades.
A prisão do Buzeira, claro, abriu um debate gigantesco sobre essa cultura dos influenciadores. Até que ponto a riqueza que a gente vê na internet é legítima e qual é a responsabilidade das plataformas e dos seguidores nesse ecossistema todo? É importante dizer que a defesa do Buzeira se manifestou, né? Eles afirmaram que ele é inocente e que não existe até agora nenhuma prova concreta do envolvimento dele em atividades ilegais. Dizem que ele é apenas um criador de conteúdo digital. No fim das contas, o caso Buzeira expõe um lado bem sombrio da fama online, um lugar onde a linha entre o que é performance e o que é realidade pode ser muito, muito tênue. E isso deixa a gente com a pergunta final. Nessa busca por likes e seguidores, qual é o verdadeiro preço da ostentação e quem, no final, é que paga essa conta?